Olá, você está no PABX IP na prática e nós estamos no curso de PABX IP Isabel. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a criação de ramais e usuários, ok? Nós vamos falar um pouco sobre esses dois pontos antes de entrarmos na criação de troncos e roteamento das chamadas, perfeito? Nós estamos aqui na interface web do Isabel. Antes de nós realizarmos as configurações, eu vou fazer uma pequena alteração, alterando a interface para português do Brasil, ok? Eu tenho uma certa preferência em utilizar em inglês, mas talvez para quem está iniciando seja mais prático em português. Então vamos criar primeiramente aqui 3 ramais, ok? Em PBX, configurações do PABX. Eu não desloguei aqui, deixa eu deslogar e logar novamente. Aqui, perfeito. Então, voltando aqui em PABX, configurações do PABX, nós temos aqui a opção de adicionar um ramal, ok? Essa opção também é acessável está acessível através do submenu básico ramais, ok? Aqui é possível criar o ramal com algumas tecnologias, por exemplo, como um SIP genérico, que é o SIP, vamos dizer assim, padrão, um WebRTC, um dispositivo IAX2, DAD, que no caso é um device, é um equipamento, ok? Seja uma placa de E1, uma placa com módulo, um outro dispositivo ou uma extensão virtual. No nosso caso aqui, vamos criar o dispositivo SIP genérico. O ramal do usuário será o ramal 1000. Você pode dar preferência para utilizar ramais com 4 dígitos para não confundir com as funcionalidades do próprio PABX. Então você pode utilizar, enfim, o padrão que você definir, mas se você utiliza 4 dígitos, você não tem risco de criar um ramal com o mesmo número de uma função que você vai utilizar. Então aqui atendimento, não vamos colocar uma alias. Aqui nós temos diversas opções de configuração. Por exemplo, o Caller ID de saída, que é o formato de saída, tá, da tua ligação. Você pode setar aqui, definir, caso você não tenha uma definição na tua rota de saída, tá? Você pode definir aqui na tua saída da ligação. Aqui são as opções de descagens do asterisk mais avançado, tá? Enfim, são em geral as configurações que estão definidas aqui, você pode manter elas por padrão, tá? Por exemplo, chamada em espera, você pode habilitar ou não aceitar chamada em espera nesse ramal, tá? Então, se você olhar, são opções que necessariamente você não precisa alterar, ok? Aqui questões de DDR, também nós não vamos entrar nesse nível mais básico, ok? A senha, tá? A senha de login que você vai utilizar, no caso o usuário 1000, e a senha, aqui a senha que o sistema define. Eu vou utilizar uma mesma senha para esse teste, para não PABX IP teste 33. Tá? Nós altamente recomendamos você utilizar uma senha com mais dificuldade, tá? Pode utilizar a senha que é indicada aqui ou utilizar uma com maior dificuldade. O DTMF Mode, que é o padrão, quando você, por exemplo, vai digitar uma opção de menu, digite 1, digite 2, tal, é esse padrão aqui que vai ser enviado, tá? O mais comum, digamos assim, é o RFC 2833, porém você tem outras opções. Caso você não tenha nenhuma dificuldade com isso, pode manter nesse padrão. NAT aqui, sim, tá? No caso, esse ramal ele vai estar preparado
tá? O asterisk ele vai estar preparado para receber a ligação que venha a partir de um cliente que está debaixo do NAT. Então você pode já definir aqui como sim, tá bom? Porque de repente o teu cliente vai estar atrás de um roteador, de um firewall, aonde ele vai precisar observar ali alguns parâmetros no pacote SIP, tá? Aqui nós temos outras outras configurações, por exemplo, como a linguagem, né? A gente pode alterar aqui, mas nós vamos depois alterar de uma forma geral para todo o PBX, ok? Em relação às opções de gravação, você pode definir. Aqui é interessante, se você clicar nesse submenu, você minimiza aquela opção, ok? Então aqui em opções de gravação, você pode gravar sempre, e é interessante que você pode gravar desde as chamadas de entrada externas, de saída externas, de entrada internas e externas. Então, por exemplo, eu não quero gravar as conversas internas aqui do PBX, então eu quero gravar as chamadas desse ramal que venham de fora ou que faça para fora, que venham ou que faça para fora. Então você pode definir aqui como sempre, ok? Mas mais pra frente a gente vai definir o padrão, que é o nosso recomendado, que é o GSM, que utiliza menos espaço em disco, tá? Para armazenar estas gravações. Então aqui nós temos outras opções, também não entraremos aqui, por exemplo, o que acontece se não atender, se estiver ocupado. Você pode definir algumas opções também, que conforme o projeto você pode fazer uso. Aqui, quando nós aplicarmos, outras informações surgirão, tá? Então nós vamos aplicar aqui nesse menu, e depois que nós aplicamos, ele cria um alerta. Quer dizer o que? Nós aplicamos a configuração na base de configurações, mas nós precisamos aplicar as alterações no core para que entrem em validade. Se eu tentar registrar esse ramal 1000 agora, ele não vai registrar. Então eu preciso aplicar, ok? E aqui ele está dando um reload no asterisk, ele está recarregando o asterisk, tá? Então voltamos aqui ao ramal 1000 que nós criamos. Lembra que mudou um pouco, olha como mudou um pouco o formato, tá? Nós já temos aqui outras opções onde nós não tínhamos todas essas opções. Aqui ligado a porta de comunicação, tá? O NAT nós já tínhamos. Aqui em context, que é o contexto, você não precisa alterar, mantenha, porque a não ser em algum projeto específico, como eu mencionei, por padrão, o Isabel ele vai te mostrar ali as opções genéricas, tá? Não sendo algo específico, tá? Que se for algo específico, você pode alterar. Então aqui, por exemplo, transporte, o DP. Se você for utilizar o WebRTC, que é um protocolo para realizar ligações, por exemplo, a partir de um navegador, você vai utilizar o TLS, ou definir aqui todos, mas o TLS é primário. No nosso caso, é apenas o DP. Perfeito? Seguindo aqui, você pode definir uma faixa de IP que vai receber esse ramal. Então, uma questão de segurança, se você tiver as ligações sendo originadas a partir de um único IP, de uma única rede, você pode definir aqui. E é interessante que quando você passa o mouse próximo ao interrogação em azul, você tem ali uma explicação em inglês que vai te trazer mais detalhes. Perfeito? Classe de serviço, isso é muito interessante. Vamos ver numa questão mais aprofundada, mas a classe de serviço ela aprofunda alguns usos, algumas utilizações, tá? Então aqui lembra que nós marcamos a gravação de chamadas de entrada e saída, perfeito? E aqui nós já podemos então aplicar, sempre que nós aplicamos, né, ele vai pedir aqui, para aplicar alteração. Então vamos criar agora, aqui no menu direito, adicionar ramal. Será um ramal genérico, tá? Então aqui será o 1001. Nome de exibição pode ser o financeiro. Perfeito? As demais alterações nós vamos fazer apenas BX IP teste 33, apenas
como padronizar essa senha, ok? Aqui o NAT vamos habilitar sim, e não vamos habilitar questões de gravação, ou melhor, vamos habilitar aqui internas. Vamos aplicar. Vamos adicionar mais um ramal, o 1002. Opa, cliquei aqui, ele já minimiza. 1002, ok? Nome de exibição, suporte. Ok? A senha PABX IP teste 33. E vamos marcar o NAT sim. Vamos aplicar. E agora sim que nós concluímos a configuração dos ramais, nós vamos aplicar aqui novamente. Perfeito. Criados os ramais, nós podemos vir até o menu Sistema, Usuários. Ok? E aqui nós temos um menu muito interessante, que você pode criar grupos. Nós temos já 3 grupos criados e cada um deles com as suas permissões. Aqui então, por exemplo, eu vou filtrar pelo ramal, mostrar o que ele tem disponível. Eu vou clicar aqui no mais, ele vai ter acesso ao dashboard, ele vai ter acesso à aba admin, né, que é algo ligado ao ramal. Olha, rede ele não tem acesso, né, por exemplo, agenda, ele vai ter acesso à agenda dele. PBX config apenas aquilo que é relacionado ao ramal dele. Então você define esse ponto. Por exemplo, operador. Então o operador ele tem um nível a mais, ele possui alguns requisitos a mais. Eu gostaria de que o operador tenha acesso a questão de configuração. Tá? Você pode definir aqui alguma questão de configuração e depois também aplicar, que ele vai salvar. Então nós temos aqui os grupos, as permissões de grupo, tá? Ligadas ao grupo. Cada grupo tem a sua permissão, né? Aqui temos aqui o administrador, que é o acesso total, o operador e a extensão de usuário convencional. Nós já vamos ver aqui logar como um usuário convencional, tá? Vamos criar aqui um novo usuário. Não é obrigatória a criação de um usuário para cada ramal. Neste caso, nós vamos fazer de uma forma didática, porque para que o ramal tenha acesso a algumas questões como a agenda, alguns detalhes ligados ao ramal, esse usuário precisa estar criado. Então você tem o ramal e tem o usuário. Então nós vamos criar aqui, clicando no criar usuário. O login pode ser o 1000, tá ok? Então vamos colocar aqui atendimento, né, que era o nome lá. Vou colocar a mesma senha porque aqui eu não estou no ambiente externo. Apenas para facilitar. E eu vou mudar aqui o grupo para ramal. E vou vincular o ramal 1000. Então o login 1000 tem vínculo com o 1000, ok? Não temos webmail configurado nesse PBX, não é o foco no momento. Vamos clicar em salvar. Perfeito? Então ele já criou aqui o ramal 1000 com aquela senha. Então eu vou sair aqui para a gente ver a diferença rapidamente. Eu vou retornar aqui. Então o ramal 1000, a senha aqui, perfeito. Note que agora nós temos menos recursos, né? Nós temos a opção de painel e gerenciar applet, que você consegue desabilitar algum recurso, enfim. Temos a agenda, calendário e contatos deste usuário, tá? Então você pode, inclusive pode criar novos contatos aqui, ok? E na questão de PBX ele tem acesso ao PBX e as gravações de chamada, gravações de ligação deste usuário. Ele não tem acesso aos demais
usuários. Ele pode startar Isabel Meet para videoconferência, tá? Ele pode criar aqui e iniciar, vai estar vinculado ao ramal, e também as questões de configuração do ramal que são ligadas ao ramal. Ele é bastante limitado para que não haja nenhum problema, ok? Então nós vamos voltar aqui ao admin. Ok? E nós vamos eu vou criar aqui uma configuração para que a gente possa perfeito. Muito bem, eu vou adicionar aqui eu vou adicionar o ramal. Se você notar aqui em PABX, painel do operador, nós veremos que não há nenhum ramal, nenhum deles está registrado, perfeito? Aqui 15.120. Então nós temos conta 1000, servidor 192.68.15.120. Vamos manter proxy e o domínio, o usuário. E que nos pode ser atendimento, enfim, login 1000 e a senha que nós criamos há pouco. Então pode colocar aqui, repetir atendimento, ok? Vamos salvar. E aqui nós já estamos online. Note que ele já está aqui online. E na sequência nós vamos ter o laboratório. A gente vai fazer algumas ligações e elas já ficarão registradas no sistema. Perfeito? Então, nessa visão aqui, nessa aula nós criamos o ramal. Nós definimos algumas configurações de ramal. Ok? Criamos um ambiente com 3 ramais e também o usuário ligado a esse ramal de teste que nós vamos realizar, ok? Agradeço a sua atenção e vamos para a próxima aula na sequência.